Estou aqui nesse vídeo para a gente comentar a solução de consulta COSIT 108 e a contribuição previdenciária sobre o intervalo intra-jornada. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui. Pessoal, eu estou aqui para comentar a consulta de solução COSIT 108, que trata ali da contribuição previdenciária sobre a intra-jornada. O pessoal aqui do grupo colaborativo pediu para eu fazer um comentário sobre essa publicação. A gente já vai aproveitar então a oportunidade para falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu queria pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal, se você não é inscrito. Só é clicar aí no botão de se inscrever, já ative a notificação, já deixe o seu like. Pessoal, se inscrever aqui no canal não custa nada e apoia muito a geração de conteúdo e eu preciso da tua inscrição. Então clica aí no botão de se inscrever. Muito bem, vamos falar então sobre a COSIT. Vamos fazer logo um geralzão aqui, tá? Essa COSIT ela vai tratar do intervalo intra-jornada que está lá no artigo 71 da CLT, no parágrafo 4º, que diz o seguinte, ó: a não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para o repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica no pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, acrescido de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal do trabalho. A COSIT ela vai dizer que sobre o pagamento desse intervalo intra-jornada indenizado tem contribuição previdenciária. Essa COSIT ela foi publicada agora no dia 14/6, ela é do dia 7 de junho, tá? E ela só vai reforçar isso mesmo. A vigência, né, após a vigência da Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, a verba paga em razão de supressão parcial do intervalo intra-jornada integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de salários e salário de contribuição. Esse é o posicionamento da Receita, sobre o pagamento dessa verba que ela tem incidência da contribuição previdenciária. E esse é um posicionamento que a Receita sempre teve com relação ao tema. Inclusive, lá nas tabelas do E-Social, tabela do SPED, antes da reforma trabalhista, essa verba em específico, ela tinha incidência para o INSS, Imposto de Renda e FGTS. Depois da reforma trabalhista, a mesma verba deixou de ter incidência apenas do FGTS. Então, sempre essa verba que é paga ali, ela teve incidência de INSS, Imposto de Renda e FGTS. Depois da reforma, deixou de ter FGTS. Isso porque foi publicada também essa normativa aqui, que é a normativa do Ministério do Trabalho e Previdência, número 2 de 2021. Lá no artigo 22, ela vai falar o que não compõe a base do FGTS. E ele vai citar ali, ó: indenização devida pelo período parcial ou integral do intervalo intra-jornada suprimido quando o fato gerador originário a partir de 12 de novembro de 2017, data de início da vigência da Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, tá? Esse é um tema um pouco complexo porque ele não está assim tão pacificado depois do tratamento dessa verba em virtude ali da reforma trabalhista. O texto antes era diferente. Antes, se o empregado deixasse ali de cumprir todo o descanso, era devido ao valor total, o total, não só o período suprimido, mas sim o valor total. Depois foi dado um tratamento totalmente diferente com a reforma trabalhista, sendo que só é pago o período suprimido, acrescido de 50%, e lá o texto da CLT vai falar que é uma verba indenizada, vai ser pago, indenizado, acrescido de 50%, tá bom? E aí gera vários debates com relação ao tema, mas o primeiro ponto aqui é com relação à tributação dessa verba, tá? A tributação dessa verba hoje, ela só tem base para o INSS, que foi reforçado agora com a COSIT, para o Imposto de Renda, e para o FGTS ela deixou de ter a partir da reforma trabalhista ali, em virtude também dessa normativa que trata sobre fiscalização, procedimentos de fiscalização, que é uma normativa do Ministério do Trabalho e Previdência, tá bom? E aí, pessoal, tem a questão também dos reflexos. Depois da reforma trabalhista, com a entrada da reforma trabalhista ali, a alteração do texto da lei, do artigo 74, essa verba em específico, ela deixou de ter aqueles reflexos, parece um terceiro salário, férias, que mais? Aviso prévio indenizado, que normalmente o pessoal sempre pergunta, mas ela vai refletir? Não, ela não vai refletir. Porém, há uma corrente que entende, além de ser pago de forma indenizada, esse período suprimido, também deveria ser pago como extra, tá? Ou seja, você deveria fazer a apuração de ponto ali e verificar a tolerância de batida, conforme ali o parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, e se não cumprir as tolerâncias ali, ultrapassar além daquele período que você já está pagando como indenizado, você também teria que apurar as horas extras e pagar sobre esse intervalo que não foi cumprido ali pelo trabalhador, tá bom?
Mas não fique desesperado aí com relação a essa informação. Tem um artigo do professor Luiz de Medeiros, que ele é auditor fiscal do trabalho, que está super completo, galera. Tá lá no site dele, eu vou deixar aqui na descrição, aonde ele vai falar de todos os reflexos do pagamento do intervalo de intrajornada. Vou até compartilhar aqui, ó. Tá lá no site dele, tá? Não sei se vocês conhecem o site dele, mas tem muita coisa bacana ali. E ele escreveu esse artigo aqui falando dos reflexos da reforma trabalhista sobre o intervalo de intrajornada. Ele vai falar como era dado o tratamento da verba antes da reforma, depois da reforma, né? Que ele vai dizer aqui, ó, a partir do início de vigência, a parcela passou a ter natureza indenizatória, significa que ela não causa reflexo às demais verbas, como por exemplo férias, 13º salário, FGTS, etc. Ele vai dizer aqui, certo? Aí ele vai falar sobre essa questão, né, que não é tão pacificada, sobre o tratamento dessa verba. Também ele vai citar a súmula 437, que é uma outra súmula que fala sobre esse tema, e que ela não foi alterada ainda, tá? Ela não foi alterada. E aí ele vai trazer exemplos aqui, vai falar de tudo isso que eu já comentei aqui no vídeo, tá? Eu acredito que aqui ele não fala sobre a questão de tributação. A tributação aqui eu já contei para vocês o tratamento, tá? Que você vai dar para a verba. Mas aqui ele vai dar esse exemplo exatamente falando, né, do pagamento dela como intervalo, como indenização de intervalo intrajornada e também como hora extra, você fazendo a apuração do ponto, considerando também ali o artigo 58, o parágrafo 1º do artigo 58, considerando as tolerâncias ali, ó, ele vai dar o exemplo ali, o limite diário de 10 minutos, né, considerando aquela variação mínima de 5, então ele vai dar os exemplos aqui de batidas, né, e quando é ou não é devido ali o pagamento. Tá muito completo esse artigo, eu vou deixar aqui na descrição para você olhar, avaliar e também decidir o que vai fazer aí na sua empresa, tá bom? Se você tem assessoria jurídica, eu acredito que agora é uma boa oportunidade, como tá todo mundo falando dessa COSIT, de você dar uma olhadinha nessa verba, caso você tenha essa particularidade ali, e pedir um posicionamento deles de que forma vocês podem tratar, como é que vocês vão fazer o pagamento, como é que vai ser a questão das incidências e também como é que vai ficar a questão de extra, se vai ter ou não, e aí a assessoria jurídica de vocês já vai poder ajudar vocês nesse ponto, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, mas antes de a gente finalizar, aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, deixa o seu like, a gente se vê numa próxima oportunidade. E quero já deixar aqui um spoiler para vocês, porque tem novidade vindo por aí que vai ajudar você a entender melhor a CLT. Então fica ligado aqui no canal.